Trago uma mensagem para a igreja sobre o manto. A Bíblia nos menciona os momentos da crucificação de Jesus e em Mateus capítulo 27, versículo 28, nos relata os acontecimentos que antecederam a crucificação de Cristo, sendo ele despojado de suas vestes e colocado o manto escarlate. E em Marcos capítulo 15, versículo 17, nos diz que vestiram-no de púrpura. Precisamos tomar consciência de que somos filhos de Deus e, como filhos, teremos que muitas vezes nos despir do nosso eu, porque assim estaremos sujeitos a conquistar as libertações necessárias para a nossa vida espiritual e material. Mesmo que depois, falhos como somos, estaremos voltando para o nosso eu, mas no momento certo lembraremos o importante, o Senhor Jesus, que pagou o preço, e que a misericórdia e a graça de Deus nos alcançarão. Em João capítulo 19, versículo 23 e 24, cumpre-se a palavra já determinada: nada será tirado, nada será acrescentado, tudo será realizado. A promessa, a misericórdia e a vontade do Pai para os seus filhos, pois nos foi revelada e o Senhor se apressa em nos socorrer. Vemos que túnica é igual a manto, e manto é igual a misericórdia e ação do Senhor devido às nossas orações. O manto leva nossas justificativas, nosso testemunho, nossas experiências. Existem mantos que definem histórias e ministérios. O manto fala de autoridade, poder, unção, proteção, etc. Você precisa de um novo manto para ser revestido de autoridade, poder e sabedoria. Há um manto sobre nossas vidas, há um revestimento sobre a igreja. Quem possui manto em qualquer área, ministério ou trabalho, tem maior responsabilidade. Assim, temos vários tipos de mantos e passamos a mencionar alguns. Manto de redenção. Jesus é o nosso Redentor e quando caminhava para a cruz, os soldados puseram-lhe na cabeça uma coroa de espinhos e vestiram-no com um manto de púrpura. Esse manto significa que Jesus é inegociável e ele traz um peso de intercessão. Eu creio que nós não temos preço, porque Jesus morreu por nós. Ele pagou o mais alto preço da história que ninguém pode pagar. Manto de poder. Jesus, depois de ter padecido, apresentou-se vivo e determinou aos seus discípulos que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, aguardando o poder do alto, porque João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Atos capítulo 1, versículos 1 a 5. Manto de discipulado. Em Mateus capítulo 20, versículo 18 a 20, relata a grande comissão dada pelo Senhor Jesus a todos os seus discípulos, para ir fazer discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Manto de resgate. Em Rute, capítulo 3, versículo 9 a 12,
Rute disse a Boaz: estende teu manto sobre mim e seja meu resgatador. Ele disse: eu sou o resgatador, mas ainda há outro resgatador mais chegado do que eu. O manto de resgate tem a unção que quebra todo o jugo do pecado, de solidão. É um manto que faz as pessoas se aproximarem dos céus. O resgate abriga, protege. Esse manto está hoje na igreja, que além de ser um manto de adoração a Deus, é também de comunhão entre os membros e um lugar de resgate e cobertura. Manto de justiça. Isaías, capítulo 61, versículo 10 a 11. No reino de Deus não há lugar para injustiça. A Bíblia nos orienta para buscarmos em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Existe um manto de justiça, e no mundo reina a injustiça, falsidade, tristeza, engano, decepção. Porém, no reino de Deus reina a justiça, a verdade, a alegria, a paz, a felicidade, a certeza da salvação, da vida eterna e a vitória que a pessoa foi justificada por Jesus. Manto da vergonha. Adão e Eva desobedeceram à palavra de Deus e pecaram, e quando perceberam que estavam nus, coseram folhas da figueira e fizeram cintas para si. Gênesis capítulo 3, versículo 7. Então fez o Senhor Deus vestimentas de pele para Adão e Eva e os vestiu. Gênesis capítulo 3, versículo 21. Assim foi criado o primeiro manto, o manto da vergonha. Manto da separação. Jacó presenteou a José seu filho mais amado, pois era o filho da sua velhice, com uma túnica. Gênesis 37, versículo 3. Foi justamente por esse manto que os irmãos de José o odiaram e o separaram de seu pai. Manto de maldição. Quando Josué conquistou Jericó, Acã desobedeceu a ordem de Deus e levou a capa de Jericó para dentro de sua casa. E o Senhor acendeu a sua ira sobre os filhos de Israel. Josué capítulo 7, versículo 1. Seu pecado resultou na morte de 36 israelitas, e o nome Acã significa a mais grave perturbação. Ele levou o manto para si e a maldição para Israel. Manto de covardia. Foi o manto que cobriu o rei Saul. O rei Saul deu suas vestimentas de proteção para Davi lutar contra o gigante. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 38. Ele se acovardou quando ele mesmo poderia tentar a derrota do gigante, mas ele saiu desta situação tendo Davi tomado a frente para lutar. Manto da superação. Davi teve um filho com Betseba, filho de seu pecado. Davi se humilhou, pediu perdão, vestiu-se com um pano de saco, jejuou, mas seu filho morreu. Davi superou esta fase de sua vida, trocou a sua tristeza pelo manto de superação. Manto de fé. Bartolomeu,
chamava com insistência por Jesus: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E, num ato de fé, ele lança de si a sua capa e se aproxima de Jesus e recebe o seu milagre. E, tornando a ver, seguiu a Jesus estrada fora. Marcos capítulo 10, versículos 46 e 52. Manto de honra. A honra é a semente para o êxito. Quando falamos de honra, falamos da essência do Messias. Em tudo, ele deu honra ao Pai, aos discípulos, à Igreja, ao Reino e às autoridades constituídas. Tudo o que temos e somos, de bom ou de ruim, tem por trás uma honra ou uma desonra. Assim, a honra é a chave para o êxito e a desonra a chave para catástrofes. A pessoa que você honra é a pessoa que você serve. O serviço é uma honra. As pessoas que servem estão honrando os que estão sendo servidos. Devemos reconhecer em honra aqueles que nos servem. Jesus disse: Eu vim para servir e não para ser servido. Honrar alguém é um benefício pessoal, pois estaremos plantando a semente do êxito. A honra traz milagres inimagináveis, êxito, prosperidade, riqueza, herança, saúde. Provérbios 3, versículos 8 a 10. O mérito de honra deve ser desejado por nós, pois a honra entra na rota dos sábios. Amém? Eu sou Carlos Calmar e aprendemos que quando temos intimidade com o Senhor, há um manto que nos reveste, que é o sinal de autoridade e manifestação da unção de Deus. E que as bênçãos de Deus sejam com todos, hoje, amanhã e sempre assim seja.